obrigado. Boa tarde, colegas. Se não soubermos esquecer, nunca estaremos livres de tristeza. Benjamin Conde está a favor desse tema. Esse é um texto judaico, né, um autor judaico, Bania Pakudá, judeu, filósofo, rabino, viveu em Espanha no século XI. Então é uma frase muito boa e muito certa, por isso é que eu estou a favor dela, não é? Esse deve ser o problema mais óbvio que tem a ver com o passado. Não esquecer as coisas, não esquecer, não é? Então, o termo esquecer pode ser simplificado por duas coisas. Perdoar, primeiramente, e depois não se lembrar de alguma coisa. Aqui no texto, para sermos já bem claros, poderemos dizer que estaremos a falar de rancor, problemas, dores, raiva, enfim, tudo isso que ilustra o que não é bom para o ser humano. Eu gostaria de fazer uma ilustração. Imaginemos uma casa. Se eu chegar à rua, sempre que eu estiver à rua, apanhar tudo que eu encontre na rua, mas tudo, tanto coisas boas como coisas más, eu encherei a minha casa de muita coisa boa, realmente, mas também encherei a minha casa de muito lixo, de muita coisa má, até chegar ao ponto de um dia já não ter espaço nem sequer para me deitar, nem sequer para, se eu comprar um plasma, colocar dentro de casa. O mesmo se dá também à mente humana. Ela foi feita para que nós coloquemos muita coisa, boas e más. Imagine se enchemos a nossa mente de coisas más e nós não esquecemos dessas coisas, rancores, problemas. E quando nós encontrarmos a felicidade, aonde colocaremos na nossa mente? Por isso, eu sou a favor desse termo. Se não sabermos esquecer, nunca estaremos livres de tristeza. Teremos que esquecer sempre, mas as coisas más que nos trazem problema, os rancores, as dissidências com nossos irmãos, com nossos amigos, enfim, tudo isso. O pior, se nós não fizermos isso, é que estaremos a encher a nossa mente de uma forma tão errada que já não seremos felizes e, acima de tudo, aquilo que o tema disse, seremos tristes para toda a vida. Continuando. Esquecer as coisas que te trazem tristeza e livrar-se das coisas que te fazem o mal e meter somente na tua mente coisas boas. A favor desse tema de Pakudá, a tristeza é como uma barreira imposta por nós mesmos. Se nós continuarmos a ser tristes, nós seremos fracassados. Se nós formos sempre fracassados, nós estaremos com ressentimentos. E se nós termos ressentimentos, nunca seremos felizes. Não sendo felizes, seremos tristes para toda a vida. E sendo tristes para toda a vida, morreremos definhando, morreremos sofrendo. Por isso, se não sabermos esquecer, se nós não soubermos esquecer, nunca estaremos livres da tristeza. Meu conselho nesses meus primeiros 5 minutos: esqueçamos o que nos faz mal, para sermos felizes a todo o tempo. Obrigado. Boa tarde, caros colegas. Boa tarde, corpo de jurados. É o seguinte, o colega debruçou sobre o pensamento de um autor do século XII. É bom que a assistência compreenda que o século XII é um século da escuridão do ponto de vista científico. É um século em que a ciência estava mergulhada nas entranhas da religião. É um século em que a ciência não tinha expressão. Logo, compreende-se, como diz o velho provérbio árabe, o ser humano é mais parecido com a sua época do que com os seus pais. Temos que compreender esse aspecto da natureza humana. Então é bem normal que esse cientista falasse essa coisa. Ele se pareceu com sua época. Mas compreendemos, vamos desgostar, porque esse é um tema, de fato, muito pertinente. É um tema que está nos meandros da psicologia. A psicologia é uma ciência moderna, é uma ciência nova. Não podemos esquecer, o ser humano não esquece como se fosse, não deleta como se fosse uma máquina ou um computador. Não é assim que funciona. A mente humana é complexa. A mente humana está dividida em três partes. Temos a memória a curto prazo, temos a memória a longo prazo e temos a memória a médio prazo. Toda a informação do ser humano, toda a experiência que nós vivemos, ficam registradas na memória humana. E nesta memória,
Não importa. As informações vão para a memória de longo prazo, para o curto prazo, do médio prazo, de acordo com as emoções da experiência que vivemos. Portanto, se a experiência que vivemos for muito forte, a tendência de fato da memória é mandar essa experiência para a memória de longo prazo. Portanto, segundo o Dr. Augusto Cury, diz que pensar não é um ato voluntário do ser humano. Pensar é um ato voluntário. Portanto, deixar de pensar, só o fato de deixar de pensar é um pensamento. Temos que compreender isto. Deixar de pensar é um pensamento. É um pensamento. Quando o caro colega, até gostei muito da abordagem dela, quando o caro colega diz, não, vou esquecer, estás a pensar. Estás a pensar. Portanto, esquecer o quê? Esquecer é fugir da mágoa, é deixar de pensar. E o ser humano pode deixar de pensar. E a tristeza é um estado de desânimo. Então não está de fato condicionado em deixar de pensar. Por isso que no seu livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, o Dr. Augusto Cury, ela aconselha normalmente, o ser humano não pode esquecer, a memória do ser humano é composta de janelas. Portanto, perante uma janela killers, que é a janela em que temos as experiências agradáveis, vamos criar uma janela de memórias agradáveis. Portanto, ao invés de esquecermos, vamos fazer um esforço de que a janela de memórias agradáveis possa sobrepor a memória de janelas killers, que é onde temos a imagem de fatos violentos, traumas. Esta é a questão. Mas esquecer, o ser humano pode esquecer. Parar de pensar, podemos parar de pensar. Como dizia Descartes, eu penso, logo existo. Por isso a diferença entre mim e Deus é que eu existo. É que eu existo. Esta é a questão. A princípio, vou dar mais prioridade ao meu colega, quero ouvir um pouquinho da abordagem dela, gosto muito de ouvir. Bem, primeiramente, gostaria de abordar duas questões importantíssimas, no meu ver. Infelizmente, não apontei o palavreado bonito que o colega apresentou, né? Infelizmente não deu porque estava escuro, mas eu conheço esse palavreado, ele é do século VIII. Concurso de eloquência. Eloquência, a primeira vez que houve eloquência em algum momento foi no século III. Se o colega está a dizer que século XI é muito retardado, o 8 e o 3 são pior ainda. Bem, esquecer e pensar, uma ligação muito bem feita, mas errada naquilo que estamos aqui a defender. Se não souber esquecer, nunca estará livre de tristeza. Aqui está subtendido o que ele está mencionando, por isso ele está dizendo livre de tristeza. Se eu for feliz em algum momento, não vai me dar tristeza, vai me dar felicidade. Então você está dizendo, se não souber esquecer, desculpa, são os problemas, as mágoas, os sofrimentos, a dor que alguém causou no outro. É isso que está a se referir aqui. É isso que este judeu, Pacudá, nos diz que nós devemos esquecer para nós estarmos livres de tristeza. E é isso que eu defendo aqui, que cada um de nós que está aqui tem que fazer. Vou dar o exemplo da casa porque já dei. Se não houve entendimento para tal, vou voltar a dizer. Tu colocas muito lixo dentro da tua casa. Muito, mas também colocas coisas boas. É que eu disse, a mente humana, como foi feita para pensar, está colocada coisas boas e coisas más. Nós humanos é que colocamos isso. Imaginemos se tu nunca tirares o lixo. Eu disse, a casa fica cheia demais, com muito lixo. Agora, se você tirar o lixo da tua casa, ela vai ficar muito espaçosa, para somente coisas boas. Meteste o lixo para fora. Quando metes o lixo para fora, o fato de tirares esse lixo faz com que você pense que só porque o lixo não está lá, vais voltar a fazer a coisa novamente. Em outras palavras, eu digo assim, esquecer não fará com que não aprendas sobre o motivo que te deixou triste. Não, mas faz com que aprendas com aquilo que passará a ser conhecimento, porque o ser humano pensa, aprendes com aquilo, mas não necessariamente é importante que o lixo esteja lá, desculpa. Não necessariamente. Você pode tirar o lixo, pode tirar aquilo que te faz sofrer, pode tirar os problemas da mente, pode tirar uma mágoa, um rancor, mas não quer dizer que você não aprendeu com aquilo. Mas você não pode e não deve ficar com aquilo na mente, com o sofrimento, com a dor, porque nunca estarás livre de tristeza e vai sofrer mais e mais. E todos nós temos conhecimento que sofrer não é bom. Isso é prático para todos nós. Ninguém gosta de sofrer. Não é bom. Então, tirar esse lixo da casa, como tirar as coisas mais da nossa mente, é o que nós devemos fazer, é o esquecer.
Isso não está a dizer que você deixa de pensar, você vai pensar, mas estarás a pensar como ser humano bom e homem de verdade. Por quê? Porque tiraste o mal para colocar o bem. E esse é o conselho que é dado a cada um de nós. Tira o mal do coração e coloque o bem. Tira o que o outro te fez de mal e coloque o que ele já te fez de bem. Imagine se era o teu melhor amigo. Recebe a tua namorada e fica com a tua namorada. Foi um erro, sim, claro. Mas quantas coisas boas ele já fez por ti? Você pode esquecer o fato de que é difícil. Eu não nego, mas você pode esquecer. Porque mais vale ser feliz. Não precisas esquecer, neste caso funciona como um semi-recomeço. Apenas é eliminado o que não é essencial. Eliminas o que não é essencial. Deixa o que é bom, o que é útil e o que te fará crescer. Não esquecer. Se não soubermos esquecer, nunca estaremos livres de tristeza. Terminei, professor. Pois, eu realmente lamento o debater com este homem, ele é bom. Mas a questão é, eu quando me referi ao século XII, foi o século que ele deu da personagem que ele referiu, que é o mentor da mesma concepção. A questão é, caros colegas, vamos ser sérios nessa questão, porque isso é uma questão muito séria. Caros colegas, acreditam que é possível esquecer a morte de um pai? Acreditam que é possível esquecer a morte de um filho? É possível esquecer o dia que encontraste teu amigo na cama com a sua esposa? Acham que isso é possível? Vamos lá ser sérios, colegas. Isso não é possível. Não é possível esquecer coisas que traumatizaram a nossa mente. Por isso, a dizer, a questão, normalmente, a memória vai dar relevância a uma experiência de acordo com a emoção que ela proporciona. De acordo com a emoção que ela proporciona. Há coisas que não podemos esquecer, mas sim podemos ser passivos. Podemos ser passivos. Portanto, o segredo para sermos felizes, ou nos livrarmos da tristeza, não está no esquecer, é sermos passivos com relação a algumas coisas. A morte de um pai, nunca vamos esquecer. Mas temos que aceitar, como dizia o Dr. Augusto Cury, temos que aceitar, vamos ter que aplicar as regras de DCD. Duvidar, criticar e determinar. Temos que duvidar dos nossos sentimentos, das nossas dores. Temos que criticar, depois determinar, tomando o rumo da vida. Este sim é um princípio da psicologia. Não vamos aqui defender, não vamos aqui desbruçar em princípios do senso comum do empirismo. Não, até respeito a ideologia do meu colega. Mas não é isso assim. Aqui, a faculdade é a casa da ciência. Fala-se em nome da ciência, fala-se com a autoridade da ciência. Então vamos pôr de lado o sentimentalismo. Na ciência temos que olhar pelos factos, pelos elementos factuais e verificáveis. A ciência da psicologia comprova isto, que não é possível esquecermos. Não é possível. O ser humano é um computador que deleta. Não. Quanto mais você pensar em esquecer, mais lembra. A mente humana é assim, porque está a dar relevância ao pensamento. É assim que funciona a mente humana. Como dizia o William Shakespeare, todo ser que tem memória lembra. E quem tem coração não esquece. Isso é evidente. Então não tem que fugir, como dizia o Friedrich Nietzsche, fugir no paraíso das nossas mentes, que esquece. Bendito seja o que esquece que vive no paraíso. Não, a mente humana não é assim, não temos como fugir. Agora, a questão é, eu vou dizer ao meu colega, a questão é, nós podemos analisar o assunto, analisamos o assunto, na sua essência, sermos passivos a ela, compreender o assunto e compreendemos a pessoa. Compreendemos a pessoa e ser passivo ao assunto, aí sim, não vamos deixar de esquecer o assunto, mas sim, vamos compreender o assunto e a pessoa e vamos perdoar. Aí sim, mas como dizia o Friedrich Nietzsche, nós ao confessarmos um assunto a alguém, nós como confessadores podemos esquecer, mas a pessoa na qual confessamos nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. O dia que for traído pela sua esposa, conversando os meus problemas, mas sempre que tiverem problema, sempre que ela demorar na praça, em qualquer sítio que ela for, vai lembrar Deus da traição. Por quê? Porque não é possível esquecer. Porque aquilo é uma experiência dolorosa. Aquilo fica maculado, fica nas entranhas, nos meandros da sua memória. Fica na janela killer. Então aquilo fica a tua assombração. Não é possível.
Não é possível, algumas coisas não é possível esquecer, mas sim podemos perdoar, mas com uma gota de sentimentos. Vamos compreender.